Olá pessoal, o vídeo de hoje quero dedicar a 4 temas clássicos do mistério. Embora na época tenham gerado um grande debate, hoje em dia não se ouve falar deles com tanta frequência. Trata-se de alguns dos casos resolvidos mais enigmáticos da história e ninguém jamais conseguiu esclarecê-los. Aqui estão 4 grandes mistérios resolvidos que provavelmente você ainda não conhece. A caixa de Joanna Southcott. Joanna Southcott é uma profetisa inglesa nascida em 1750 em Gateshead, no condado de Devon. Sua família era metodista, mas em 1792 ela afirmou ter recebido o dom da profecia e estar em contato com o que ela chamava de Espírito da Verdade. Ela era uma pessoa decididamente carismática, e esse dom fez com que conquistasse seus primeiros seguidores. Em 1814, então, um anúncio surpreendente. Aos 64 anos, ela afirmou estar grávida e que em breve daria à luz Shiloh, o segundo Messias. Incrivelmente, os médicos confirmaram a versão dela. Segundo eles, Joanna realmente estava esperando um bebê. Até aqui, poderíamos pensar que ela era apenas uma charlatã, e é mais do que possível que seja isso mesmo. Mas o seu grande mistério reside em uma caixa onde ela teria guardado profecias importantíssimas para a humanidade. Segundo as suas instruções, ela não deveria ser aberta, a não ser em um período de grande crise nacional, e somente na presença de 24 bispos. Em 27 de dezembro de 1814, Joanna morreu e seus seguidores, convencidos de que ela ressuscitaria, recusaram-se a enterrá-la. Só quando o corpo dela começou a se decompor, eles entenderam que a profetisa não voltaria da morte, mas ainda restavam suas profecias. Naquela caixa precisavam ser protegidas. Foram feitas tentativas de convencer o episcopado a abri-la durante a Guerra da Crimeia e a Primeira Guerra Mundial, mas consideraram que ainda não era o momento certo. Depois o objeto desapareceu. Ninguém sabia onde ele tinha ido parar. Em 1927, porém, o médium Harry Price afirmou que tinha conseguido obtê-lo. A caixa teria sido aberta e dentro havia papéis sem importância, um bilhete de loteria e uma pistola enferrujada. Mas os seguidores de Joanna não acreditaram nas palavras de Price. Segundo eles, a verdadeira caixa ainda não havia sido aberta, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar ou quem a estava guardando naquele momento. Acredita-se que a caixa de Joanna Southcott esteja guardada em um local secreto e que, caso fosse aberta, ela realmente conteria profecias terríveis para a humanidade? Onde estará ela neste momento? Ou Harry Price estava dizendo a verdade quando afirmou que era apenas um engano? Um mistério que dificilmente poderá ser resolvido. O Vampiro de Atlas. Esse mistério lembra muito o de Jack, o Estripador, mas sob certos pontos de vista é ainda mais perturbador. Em 4 de maio de 1932, em Estocolmo, a polícia invade o apartamento de Lili Lindström, uma jovem desaparecida há vários dias. A cena que encontram é realmente assustadora. Lili está caída na cama com o crânio esmagado e sem uma gota de sangue no corpo. Suas roupas estavam cuidadosamente dobradas sobre uma cadeira e 2 objetos abandonados ao seu lado. Um copo e uma concha de cozinha. A princípio, os policiais não relacionam esses 2 objetos ao crime, mas depois percebem uma coisa. O assassino deve tê-los usado para extrair e beber o sangue da vítima. Naqueles anos, as técnicas de investigação eram muito mais limitadas. Não existia, certamente, a prova de DNA, então a polícia só podia se guiar pelo seu instinto. O assassino devia ser um dos clientes de Lili, talvez alguém que a conhecia muito bem. Mas por mais esforços que fossem feitos para chegar ao culpado,
não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão satisfatória. Com certeza estávamos diante de um vampiro, o vampiro de Atlas, como ficou conhecido. Mas essa pessoa não voltou a fazer vítimas e assim o caso foi arquivado. Não se conseguiu encontrar um culpado, mas também nenhum motivo. Também esse foi um mistério que ninguém jamais conseguiu resolver. As fotografias da menina fantasma na Sibéria. Não faz muitos anos, no Museu Regional de Krasnoyarsk, na Rússia, foi feita uma descoberta estranha. Em 20 fotografias tiradas na Sibéria entre 1906 e 1908, pouco tempo antes do início da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil, aparecia uma menina de aparência realmente inquietante, bem vestida, com uma longa trança, mas uma expressão fantasmagórica no rosto, nunca sorrindo. Se a menina aparecesse apenas em algumas das imagens, poderíamos pensar que sua presença nas fotografias seria atribuída ao acaso. Mas ela está sempre presente, nunca no centro da imagem, mas visível em cada uma delas. Por muito tempo, a menina não foi notada. Só ao comparar todas as fotos é que se percebeu que estávamos diante de um caso singular. A identidade da menina não é o único mistério. De fato, embora muitas das imagens sejam anônimas, em algumas delas aparece a sigla FEA. Alguns dos fotógrafos da época costumavam assinar suas obras com as iniciais do nome, mas entre os fotógrafos que atuavam naquela região naqueles anos, não foi encontrado ninguém que corresponda a essas iniciais. Quem era FEA? Quem era aquela menina e de onde ela vinha? Perguntas para as quais ninguém será capaz de dar uma resposta. Tahar. No primeiro lugar do ranking, encontramos um dos mistérios mais impressionantes da história. O de Tahar, que nasceu em 1772 em Lyon. Desde a mais tenra infância, ele percebeu que sofria de um problema terrível, a hiperfagia. Seu apetite insaciável o levava a ingerir quantidades impressionantes de carne, tanto que seus pais, incapazes de alimentá-lo adequadamente, o expulsaram de casa e disseram para ele se virar sozinho. Ele viajou pela França com uma gangue de ladrões e prostitutas e depois começou a trabalhar como atração de circo. Sua fome o levava a comer de tudo, tampas, pedras e até mesmo animais vivos. Em 1794, ele se alistou no exército e seu general pensou em usar suas peculiaridades para fins militares. Ele recebeu o papel de mensageiro. A ideia era que ele engolisse os documentos secretos e, depois de atravessar as linhas inimigas, recuperasse os documentos de suas fezes. Mas a primeira missão caiu nas mãos do inimigo. Já deprimido, Tahar decidiu buscar tratamento. Mas todas as tentativas feitas para saciar sua fome no hospital fracassaram. O homem chegou a beber o sangue retirado de outros pacientes e até mesmo a comer os cadáveres do necrotério. Depois, no hospital, desapareceu uma criança de 14 meses e Tahar, obviamente, foi imediatamente suspeito. Não havia provas concretas de que ele fosse o responsável, mas o hospital não quis correr mais riscos e o expulsou. Por vários anos não se soube mais nada sobre ele, mas em 1798 ele apareceu em um hospital de Versalhes pedindo ajuda, porque, segundo ele, tinha engolido um garfo de ouro que estava o matando e que precisava ser removido do seu estômago. Na verdade, Tahar estava doente de tuberculose e em pouco tempo perdeu a vida. Na história, casos tão graves de hiperfágia não foram mais registrados. O distúrbio de Tahar superava em muito o de qualquer outro paciente acometido por essa doença. Mas o mais impressionante é que seu físico não refletia em nada a grande e constante ingestão de comida. De fato, fala-se dele como um homem de estatura pequena. Enfim, esse também é um mistério que ninguém jamais conseguiu resolver. Então, o que você acha desses mistérios? Já tinha ouvido falar deles?
Qual deles te chamou mais atenção? E por quê? Me conta nos comentários.